Olá pessoal, tudo bem? Chega mais, vamos fazer alguns exemplos aqui com simulação de circuitos elétricos alternados. Preparei aqui dois exemplos, vamos começar com um exemplo bem simples aqui. Nós temos um circuito elétrico, sobre o conceito de um circuito com corrente alternada. Ele está dando para a gente ali uma fonte de tensão alternada em série com uma resistência e com um indutor. Ele pede para nós então aqui, quais serão as expressões fasoriais aproximadas para as tensões V1 e V2 do circuito a seguir. Ou seja, V1 é a tensão que está sobre a resistência de 2 kΩ, e V2 é a tensão que está sobre o nosso indutor ali, representado por uma reatância de 8 kΩ. Bom, circuitinho bem simples, nós temos uma fonte de tensão alimentando então essa impedância. A gente pode considerar a resistência e o indutor como sendo uma impedância série ali. Então, nós temos aí o conceito do divisor de tensão, que nos permite justamente calcular as tensões em cada uma dessas reatâncias, dessas impedâncias, na verdade. Resistência ali para nós não é reatância, nós temos apenas reatância e o nosso indutor. Então, como que era esse conceito de divisor de tensão? Basicamente é o seguinte: se nós encontrarmos ali, imagina o seguinte, imagina que a gente não quisesse resolver por esse conceito de divisão de tensão, mas se eu quero descobrir a tensão que está sobre a resistência de 2K, por exemplo, o que eu teria que fazer? Encontrar primeiramente nossa corrente elétrica do circuito, certo? E aí, uma vez tendo essa corrente, a gente multiplica pela nossa expressão fasorial ali da resistência. Então, simplesmente seria isso. E aí, o que é a corrente? Basicamente é a tensão dividido pela nossa impedância equivalente. Então, a gente poderia dizer que a tensão em cima da resistência é exatamente o valor dessa resistência multiplicado pela corrente, que seria a tensão dividido pela impedância equivalente do meu circuito. O conceito de divisão de tensão é isso. Se eu desejo encontrar a tensão sobre a resistência, por exemplo, o que a gente pode fazer? Simplesmente utilizar essa equaçãozinha aqui. O que seria o meu V1? Seria impedância Z1, que nesse caso é a minha resistência, multiplicado pela minha tensão, dividido pela soma de Z1 mais Z2. Eu estou chamando de Z2 ali a nossa reatância de 8K. Bom, aqui vamos fazer então essa nossa operação. O Z1, lembrando que aqui a gente tem na verdade uma multiplicação e divisão de fasores. Então é importante que a gente tenha os nossos números ali nas expressões na forma polar. E aí nesse caso então aqui, a impedância Z1 que está relacionada com a nossa resistência, como que seria ela na forma polar? Como nós sabemos, seria 2K, ou seja, 2 vezes 10 elevado à terceira, ou 2000. Nesse caso, como é uma resistência, a gente teria o ângulo de fase igual a 0. Beleza? E com relação ali à nossa tensão, ele deu para nós que é 120, ângulo 60, ok? E tudo isso aí dividido por Z1 mais Z2, que é a nossa impedância equivalente, que seria o quê? Em termos ali retangulares, seria 2 vezes 10 elevado à terceira, mais a nossa reatância indutiva, que nesse caso leva um J, o nosso número imaginário. Então ficaria 2 10 à terceira mais J 8 10 à terceira. Bom, se nós convertermos esse número aqui em polar, e logo depois efetuarmos aqui as operações, nós teremos aqui exatamente esse valor, 29,1, ângulo de menos 15,96, ok? Então, basicamente você pode fazer isso aí, essa conta, essa operação. Lembrando aqui, se a gente fosse converter esse nosso número aqui do denominador para polar, como ficaria? Lembrando lá, a gente sempre pega a nossa parcela real eleva ao quadrado, mais a parcela imaginária eleva ao quadrado, e soma as duas e tira a raiz. Esse seria o módulo do nosso fasor. Se você fizer as contas aí, esse módulo vai dar quanto? 2e a terceira elevado ao quadrado mais 8e a terceira elevado ao quadrado, tirando a raiz, está dando aqui aproximadamente 8.246,21. Então, se a gente pegar 2 10 à terceira vezes 120 dividido por isso, dá exatamente o número que você está vendo ali, 29,1, aproximadamente de módulo da tensão V1. E com relação ao ângulo, simplesmente ali na parte de baixo, do denominador, seria o quê? Seria 8.000 dividido por 2.000.
nós fazemos a tangente inversa desse valor, que é 4, está dando aqui aproximadamente 75,96. E aí, então, em termos de ângulo, né, seria o quê? 0 mais 60 ali no nosso numerador, então daria 60, menos esse 75,96, né? Então, fazendo essas contas aqui, ó, nós teríamos esse ângulo que está aparecendo ali no resultado, menos 15,96, ok? Então, essa seria a minha tensão sobre a resistência, né? Minha tensão fasorial V1. Depois nós vamos simular esse circuito, né? E verificar se realmente nós vamos obter esses valores ali, ok? Bom, depois ali, o mesmo raciocínio nós podemos utilizar também para o cálculo da tensão V2 em cima da reatância de 8 kΩ, tá? Nesse caso, o nosso indutor. Então, seria pegar o Z2, multiplicar pela tensão, dividido pela soma de Z1 mais Z2. Esse é o conceito do divisor de tensão, tá? Então, o que seria Z2 ali agora na forma polar, né? Então, como nós sabemos, ele é um indutor, então ele vai ter como módulo ali o valor da reatância, 8K, 8/10 a terceira, e o ângulo dele seria, nesse caso, né, ele é um J, né? Então esse J está relacionado a um ângulo de fase de 90 graus, tá? Então seria 8/10 a terceira, ângulo 90, multiplicado pela tensão, 120, ângulo 60, dividido ali por Z1 mais Z2, que nós obtivemos agora há pouco, tá? Então se a gente fizer essas contas ali, ó, nós vamos ter como resultado 116,4, ângulo de 74,04 graus, tá? Lembrando ali, novamente, né? Então, se a gente fizer o módulo ali do nosso denominador, nós tínhamos obtido agora há pouco, né? Aquele valor, tínhamos obtido aquele valor de 8,246. Então, seria 8.000 multiplicado por 120 dividido por esse valor. Tá dando ali, ó, 116,4, tá? E em termos de ângulo, né? Aquele o ângulo do nosso denominador seria 8.000 dividido por 2.000, que daria 4, né? E aí a tangente inversa desse valor, 75,96. Então, em termos de ângulo, ficaria 90 menos não, né? Mais agora 60, menos esse ângulo de 75,96, que está dando então exatamente 74,04. Belezinha? Então temos aí as duas expressões fasoriais, né, para tensão V1 e V2 nessas nossas duas impedâncias, né, na resistência e também na reatância indutiva. Beleza? Vamos lá então para o simulador, para a gente desenvolver então uma simulaçãozinha aqui desse circuito. Beleza? Vamos lá. Já deixei aberto aqui o sim. Vamos lá. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Então, primeiramente, vamos colocar então uma tensão alternada, né? Uma fonte de tensão alternada. Aqui embaixo, ó, você vai perceber que vai ter alguns botõezinhos aqui das fontes, né, de tensão. Então, nós vamos selecionar essa segunda opção, né, chamada Sinusoidal Voltage Source. Então, ela vai ser a nossa fonte de tensão. Beleza? Vamos colocar uma resistência também, nesse caso aqui, ó, é o segundo bloquinho ali, da parte de baixo, e também o nosso indutor. Belezinha? Vamos então conectar esses nossos componentes. Beleza. Tá? Então já temos aqui a nossa resistência e também a nossa indutância. Vamos agora configurar esses componentes. Primeiramente ali a nossa fonte de tensão alternada, né? Lá o exercício ele mostrou para a gente que a nossa tensão era 120 ângulo 60. Então 120 seria o quê? O nosso valor de amplitude, certo? A frequência, vamos trabalhar com uma frequência arbitrária aqui, 60 Hz, que a gente está mais acostumado, né? Trabalhar. O ângulo de fase, nesse caso, ele também chama de 60, né? E vamos mostrar então essas informações aqui, ó, ali do lado de fora do nosso componente. Então nós sabemos ali que é um 120 ângulo 60 com uma frequência de 60 Hz. Belezinha? Então já temos ele configurado ali. Resistência. O nosso exercício falou que a resistência era de 2K. Então vamos vir aqui embaixo.
Duas formas a gente definir esse 2K aqui, né, no simulador. Ou definindo como sendo 2000 mesmo, ou se a gente colocar 2Kzinho, ele já vai entender que é 2K. Então vamos deixar então esse valor aqui mostrado, beleza? Bom, e com relação à nossa indutância, aí tem um detalhe importante, né? Nós sabemos o quê? Que o conceito de reatância indutiva, né, é o quê? É um XL, né? Então a gente sabe que esse cara aqui, o nosso XL, ele seria o quê? Aqui a gente está pensando mais em termos de módulo, né? Mas claro que a gente sabe que no caso de um indutor, a gente teria um JXL. Tá? Mas nesse caso, então, aqui, o que seria o XL? Como nós sabemos, é um ômega vezes L. Tá? Então o exercício ele forneceu para a gente o quê? O valor da reatância indutiva, né? Ou seja, o módulo ali que é 8K. Né? Mas nós devemos fornecer ali no simulador o valor da indutância. Tá? Então nesse caso aqui, temos que calcular o valor da nossa indutância, que seria então o nosso XL, reatância indutiva, dividido pelo nosso ômega, que é a frequência angular, né? Também velocidade angular relacionada ao nosso circuito alternado. Tá? XL, então, ele falou para nós que era 8K. O ômega seria o quê? Nesse caso aí, né? Seria 2 vezes o π vezes a frequência que nós estamos adotando para a simulação, que seria 60 Hz. Tá? Então, isso aqui é aproximadamente o quê? 8K dividido, se você fizer as contas aí, 2 vezes π vezes 60 vai dar 377 aproximadamente, né, radianos por segundo. Tá? Nós podemos definir dessa forma lá no PSIM, né, que ele já vai conseguir fazer o ajuste, a configuração da indutância do circuito. Tá? Então vamos lá. Onde está o nosso indutor? Nós vamos definir dessa forma, 8K dividido por 377. Vamos deixar então esse cara aqui ajustado, assinalado ali. Tá? Beleza? Então já temos o nosso circuito. Falta a gente agora acrescentar o que? Os nossos voltímetros, né? Para medir cada uma das tensões em cima das nossas impedâncias. Né? Então nesse caso aqui, vamos pegar um voltímetro de 2 terminais. Ele está ali embaixo, né? Aqui, ó. Esses 3 botõezinhos, nós vamos selecionar esse cara aqui, ó, que é o segundo botãozinho. Tá? Então, vamos colocar aqui esse voltímetro para medir a tensão em cima da resistência de 2K. E um segundo voltímetro para medir a tensão sobre a nossa indutância. Beleza? Faltou aqui a gente acrescentar um GND, né, um ground. A gente está falando de um circuito com corrente alternada. Né? Temos uma referência ali de terra. Então, está praticamente pronto já aqui o nosso circuito, né? Falta a gente, na verdade, colocar o nosso reloginho aqui de simulação. Então, nesse caso, vamos definir aqui esse reloginho. Bom, como a nossa frequência aí que nós definimos para o circuito é uma frequência de 60 Hz, né? Se nós calcularmos o período para essa frequência, então seria 1 sobre 60, daria então 16,66 milissegundos, tá? No caso aqui, essa análise, nós queremos analisar, né, quando a gente fala de um circuito, uma análise de circuito de corrente alternada, geralmente nós estamos interessados em analisar o regime permanente desse circuito, tá? Então, no caso aqui, vamos colocar um tempo total de simulação, de aproximadamente 1 segundo, tá? E print time, eu poderia colocar um 0,95 aqui, vamos pegar, na verdade, bem a parte final da minha simulação, tá? E aí, então, para esse período aí dessa frequência, a gente vai conseguir pelo menos visualizar ali uns 3 a 4 períodos, né? Tudo bem? Então, basicamente é isso que nós vamos deixar ajustado. Somente aqui o total time para 1 e o nosso print time para 0,95. Belezinha? Vamos lá. Vamos rodar então agora aqui o simulador. Bom, a gente chamou ali, vamos cancelar aqui, vamos voltar novamente aqui e mudar. Vou chamar em vez de VP1 para V1. E esse cara aqui em vez de VP2 para V2. Beleza? Vamos rodar de novo. Então tá ali, ó. Vamos mostrar então. Ah, a gente esqueceu também de mostrar o valor da tensão do circuito, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar um voltímetro aqui também para a gente observar a tensão do circuito, que é a nossa referência, né? A gente pode colocar esse voltímetro aqui, ou também a gente pode estar utilizando esse voltímetro voltage probe, né? Que é em relação ao nosso terra ali, ó.
a gente pode chamar isso aqui de E, que é a nossa tensão do circuito ali do exemplo. Belezinha? Vamos lá. Agora sim. Então nós temos o nosso E, vamos adicionar ele. Olha lá. Então, a gente está observando aí, né, 3 períodos e meio ali da nossa senoide, tá? Em regime permanente. Essa é a minha tensão do meu circuito, tá? Se você vir aqui embaixo, nós podemos ver o valor máximo, né? Ele vai estar calculando aqui, mostrando para a gente, ó, está sendo aproximadamente 1,1910 a segunda, ou seja, 120 volts, que foi o valor que a gente acabou configurando ali no nosso bloquinho da fonte, tá bom? Então, está adequada, né? Se a gente fosse também calcular o período aqui, ó, nós iríamos observar justamente o que? Aqui está dando mais ou menos 9,09639, né? Vamos anotar esse valor aqui. Ó. Então, um T1, né? 0,9639. Né? Olha lá, a gente está conseguindo exatamente ver isso, né? 0, que seria 9639, 10 a menos 1, né? Podemos colocar ali mais um 2, né? Só para deixar um pouquinho mais preciso aqui essa conta. Bom, e aí então se nós viermos aqui no final desse período, ó, ele está dando aqui um T2 de 9. Vamos colocar aqui esse valor também. 2 seria aproximadamente 0, ponto, né, nesse caso, 98055. Tá? Se a gente fizer o ΔT aqui, né? Vamos pegar aqui. Calcularmos esse intervalo de tempo, ou seja, o meu T2 menos o meu T1, nós teríamos aqui quanto? 0,98055 menos o 0,96392. Se nós fizermos as contas ali, 0,98055 menos 0,96392, a gente vai ter aproximadamente 16,63 milissegundos, que é exatamente o nosso período para essa frequência que nós definimos aí no circuito, né? Essa frequência de 60 Hz, ok? Então, está adequada a nossa simulação, beleza? Bom, vamos lá. Vamos examinar agora, então, as tensões V1 e V2 das nossas impedâncias. Eu vou clicar 2 vezes aqui em cima do nosso gráfico e vou mostrar aqui o nosso V1 por cima, tá? Olha lá. Nós conseguimos ver essa nossa fonte de tensão, né? Nesse caso, em cima da resistência, a nossa resistência de 2K, tá? E o que a gente pode perceber, né, em um primeiro momento aqui? A gente percebe que a nossa curva em azul ela está levemente deslocada, né, para a direita. Né? Se a gente comparar aqui, por exemplo, a amplitude da nossa tensão, V1, ó, por exemplo, aqui nesse ponto, né, ó, a gente percebe que essa amplitude está levemente à direita da nossa amplitude da nossa tensão do circuito. Né? Então isso indica que a gente tem o quê? Um atraso de fase. Tá? E é justamente é característico isso do meu circuito, né? Nós teríamos ali uma corrente, essa corrente provavelmente ela vai ter ali um atraso, né? Vai estar, na verdade, defasada em relação à nossa tensão, tá? A gente não calculou a corrente exatamente ali no circuito, mas se nós fôssemos calcular, a gente perceberia, né? Uma pequena defasagem em relação à tensão. E isso acaba se refletindo na nossa resistência, tá? E aí o que acontece? Lá quando a gente calculou, né, a gente pôde perceber exatamente isso. Ó. Esse menos 15,96 graus indica o quê? Um atraso de fase. Então isso a gente consegue observar. Né, ó. A nossa curva aqui em azul está levemente à direita, né, da nossa senoide vermelha que representa a tensão. Tá? Bom, agora vamos comprovar então esse valor de menos 15,96. Tá? Basicamente, qual que é a... Bom, antes da gente fazer isso, vamos conferir ali, ó, questão do valor de pico, né? Tá dando 29,10, né? Exatamente o valor que nós tínhamos calculado, ó. 29,1 seria o módulo, né? A amplitude máxima da tensão em cima da resistência. Então, isso aqui já está legal, tá? Agora vamos comprovar então essa questão do ângulo de fase, tá? Como que nós vamos fazer aqui, ó? É o seguinte, como nós sabemos, o seno a gente representa geralmente ele dessa forma, né? Como sendo um seno de um ângulo θ, certo?
eu só dar um espacinho aqui. Ó. O que é o θ por sua vez, né? O θ ele vai ser é um ângulo, né, que ele pode ser dado em graus, radianos e tal, mas geralmente a gente representa ele como sendo um ômega t, né? Então tá ali, ó, seno de ômega t. Então, daqui a gente pode dizer, por definição é isso, né? Que o θ ele vai ser igual a ômega t. Então, o que nós vamos ter que fazer, né? Para a gente comprovar a questão dos ângulos, esses nossos ângulos ali foram calculados, né? No nosso exercício, eles são dados em graus, né? Para esse caso aqui especificamente, quando a gente faz o ômega vezes t, a gente tem a unidade em radianos, tá? E aí então a ideia é fazer o seguinte, verificar ali o intervalo de tempo relacionado à nossa curva, né? De tensão, nesse caso, e aí fazer depois essa pequena mudança, né? de unidades para que a gente possa obter esse resultado aqui vai ser dado em radianos. A gente faz uma pequena regrinha de 3 aqui para obter o nosso ângulo em graus. Tá? Então, o que a gente vai precisar? Sempre do ômega, que nesse caso, para a frequência de 60 Hz é 377, e nós vamos ver ali um delta t, um intervalo de tempo, né, relacionado à nossa curva, em relação à nossa referência, que é a tensão. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor aqui como que a gente vai obter esse cálculo. Tá? Vamos aqui comigo. Ó. Vamos observar, vamos pegar um pequeno período aqui do nosso sistema. Vou pegar aqui. Ok? Vou tirar aqui. Vamos ver agora quando nós temos os cruzamentos ali por zero, né? Essas passagens por zero ali de cada uma das nossas curvas. Tá? Então, se a gente pegar ali, por exemplo, ó, a nossa curva em vermelho aqui, que é a do seno, né? A gente poderia dizer que o tempo T1 aqui, né? A gente poderia ser até um pouco mais preciso aqui, ó. Se a gente vier com um zoomzinho aqui, a gente observa que o valor onde eu tenho a minha tensão E cruzando por zero, ó, no tempo, seria um valor de aproximadamente 0,96388, tá? Então vamos fazer isso aqui, vamos anotar. Então a gente tem esse primeiro intervalo de tempo, vou chamar também de T1 aqui. A gente já tinha até colocado aqui, né? Um valor bem próximo. Tínhamos analisado, né? A questão do período da senoide. Mas para esse nosso cálculo aqui, ó, então vamos considerar, né? Que o nosso T1, o tempo né, onde a gente tem a nossa curva em vermelho cruzando por zero, nesse intervalo que nós pegamos, seria de 0,96388. E aí, no caso, a gente pode aproximar aqui para 9, né? Que seria o nosso tempo, né? Em segundos, tá? O que eu faço aqui agora? Nós vamos dar um zoomzinho aqui de saída, ó, e vamos agora pegar exatamente a nossa curva de corrente. Como nós vimos ali, ó, vamos voltar aqui, redraw, a gente pega esse intervalo aqui novamente, tá? Agora a nossa curva de corrente, olha só que interessante, ó. Ela está mais ou menos aqui, né? Nessa região. Então vamos pegar aqui, ó, essa passagem por zero. Se nós pegarmos aqui o valor, ó, a gente tem na verdade mais ou menos aqui, né? Aqui, ó, quando ele muda de positivo para negativo, né? Então a gente poderia dizer que esse tempo aqui é aquele 0,9674. Vamos chamar então isso aqui de T2. Então 0,967406 segundos, tá? Então quer dizer, esse T2 menos T1 vai ser o nosso ΔT. Nós vamos multiplicar isso por 377 e vamos obter um ângulo em radianos, né? Depois é só a gente fazer uma conversãozinha simples ali por regrinha de 3 do radiano para graus, tá? Então nesse caso aqui, quanto que seria então esse nosso ΔT? ΔT é o nosso T2 menos T1, como a gente fez ali anteriormente, né, para o cálculo do período. Então seria o nosso 0,967406 menos 0,63889. Então fazendo essas contas aqui, ó, se você fizer junto comigo aí, 0,967406 menos 0,963889, tá dando aqui mais ou menos 3,2
517 mili, né? Então, vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? Esse, então, aqui é o nosso intervalo de tempo, né? Relacionado a essa diferença de fase entre as duas ondas alternadas, tá? Então, se a gente fazer agora o cálculo aqui do nosso ângulo θ em radianos, né? Vou até deixar aqui essa informação, que o resultado dessa conta aqui vai ser dado em radianos. Tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. O que seria o nosso θ? Vamos chamar, por exemplo, aqui de θ1, né? Ou θ', a gente pode chamar da forma que vocês desejarem aí, né? Nesse caso, podemos colocar assim, né? Vou chamar de θ'. Então, 377 vezes esse ΔT, que é 3,517 mili. Olha só que interessante. Se a gente fizer essas contas aí, nós vamos ter um valor de 1,3250909 o quê? Radianos. Tá? Então esse é o nosso ângulo de fase aí, relacionado a essa diferença angular, né, entre tensão E e o nosso V1. E agora a gente pode fazer então uma regrinha de 3 aqui, para podermos obter então qual que seria o nosso ângulo em graus. Né? Nós sabemos o quê? Que o π, 3,14 radianos, ele equivale ao quê? A 180 graus, né? Então quer dizer, se eu tenho esse número aqui em radianos, como que a gente poderia obter ele em graus, né? Basta a gente fazer aqui uma regrinha de 3, bem simples. Vou chamar de x aqui, por exemplo, né? Então, se a gente pegar esse valor, multiplicar por 180 e dividir por 3,14, olha lá, está dando aqui mais ou menos um x de 76 graus. 76 graus. Nós calculamos quanto? Deu menos 15,96. Ah, mas professor, está diferente, né? Mas cuidado, né? O que acontece? Esse ângulo foi obtido em função do ângulo de fase da tensão. E a tensão tem um ângulo de fase de 60 graus. Então, qual seria, na verdade, essa diferença angular, né? Está relacionada justamente com o ângulo de fase da nossa tensão, né? Se é 60, então a gente poderia dizer que o nosso θ correto aqui mesmo, né? Nosso θ' é os 60 graus da nossa tensão menos 76. Lembrando que é menos por quê? Porque a gente tem um sinal ali em azul atrasado, né? E esse atraso de fase é um sinal negativo. Tá? Então, nesse caso, olha só que interessante, teremos menos 16 graus aproximadamente. Tá? É um valor bem próximo daquilo que nós calculamos ali no exercício, deu menos 15,96. Tá? Tudo isso aqui é baseado nessas precisões aqui, né, em termos dos nossos números. Né? Se eu pegasse ali, na verdade, um 3,14 completo, né? Vamos ver aqui, ó, 1.325909 vezes 180 dividido pelo π da calculadora, tá dando exatamente, ó, 75,96, tá? Então a gente pode aproximar para 76, mas com os valores ali que nós estamos utilizando, bem aproximadamente, ó, tá dando exatamente o valor que nós calculamos, né? Então esse 75, vou colocar aqui o sinal de aproximado. Cadê? Aqui. Poderia dizer que é aproximado, né? Então, 75,96, 60 menos isso, daria o nosso 15,96 em ponto. Tá? Então, tudo tem a ver com a questão, a quantidade de casas que a gente acaba considerando para esse cálculo. Tá? Então, com isso, a gente consegue perceber exatamente o que nós constatamos ali pelo nosso cálculo, né? Que o módulo dessa nossa curva V1, a tensão em cima da resistência, vai ser de 29,1, como nós vimos, né? 29,1 volts, e o atraso de fase correspondente à nossa tensão V1, tomando como referência a nossa tensão E, seria de menos 15,96. Tá? Então, bateu certinho. Vamos conferir agora, vamos ver se você entendeu, né? Vamos fazer agora a análise aqui para a nossa tensão V2, ok? Então vamos lá. Vamos colocar agora aqui então no gráfico o V2. Vamos adicionar ele, tá? Olha lá, essa curva em vermelho que você acabou de ver. Aqui embaixo nós podemos selecionar, ó, E, V1 ou V2. Então, nesse caso V2, vamos ver o valor de pico de V2. Está pegando bem aqui em cima, mas seria um valor de aproximadamente quanto? 116,42, né? Ou 0,4
volts, exatamente o valor que nós havíamos calculado ali no exercício, certo? Então, em termos de módulo, está correto. Vamos verificar agora essa questão do ângulo, se também bate aqui? Então vamos lá, ó. De novo, vamos pegar um intervalo aqui, ó, período de tempo, né? E vamos agora observar um instante de tempo no qual a gente tem o nosso V2 tocando zero, né? E também o nosso E tocando zero. Na verdade, o nosso E nós já temos ali, né? A gente tinha calculado que tinha dado 0,963889, né? E uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar, ó, mas a gente percebe que a curva em verde agora ela está levemente o quê? Deslocada para a esquerda, né? Isso significa que a gente tem um adiantamento de fase, tá? Isso corresponde aqui a um ângulo positivo, que é justamente aquele ângulo que nós obtivemos aqui no exercício, né? 74,04 corresponde a esse adiantamento de fase, né? Em relação ao nosso 60 graus ali da tensão, tá? Então a gente está conseguindo perceber que realmente as coisas estão relacionadas, né? Agora vamos fazer o cálculo aqui para a gente comprovar, né, o valor desse ângulo de fase. Então vamos vir aqui, ó, e vamos observar um instante de tempo onde eu tenho a curva verde tocando por zero. Então se a gente pegar aqui novamente, ó, seria mais ou menos aqui, né? Tá positivo e ele troca para negativo ali. Ó, 963239. Vamos anotar esse valor aqui, ó, agora para essa conta, tá? Então vamos considerar aqui que o nosso T1, que é relacionado ao tempo de cruzamento por zero ali da tensão E, né? E agora vamos chamar de T3 aqui, né? Só para a gente não confundir as variáveis. Isso aqui está relacionado ao quê? A nossa tensão V2, tá? Então é aquele valor que está sendo mostrado ali no simulador, ó. 963239, tá? Esse é o instante de tempo no qual a gente tem a curva verde, né, da tensão V2 cruzando por zero, beleza? Então, se nós fizermos o ΔT, igual a gente fez ali no caso da análise para V1, agora um detalhe importante, né? Vamos considerar aqui esse valor de ΔT em módulo, né? Então, qual que é o maior dos dois valores? Nesse caso é o T1, né? Seria T1 menos T3. Então, seria esse cara aqui, 0,963889 menos 0,963239. Nós fizemos as contas agora, 0,963889 menos 0,963239. Nós vamos ter aqui aproximadamente 6,510 elevado a menos 4 segundos. Então esse é o nosso intervalo de tempo aí relacionado a essas análises das duas tensões, E e V2. Tá? A gente faz a mesma coisa. Agora a gente vai calcular esse valor do ângulo aqui em radianos. Vamos chamar agora de duas linhas, né? Podia ter colocado esse símbolo aqui que teria ficado melhor, né? Tá aí. Duas linhas, então 377 vezes 6,510 a menos 4. Então se a gente pegar esse valor aqui, ó, e multiplicar ele por 377, nós vamos ter aqui um valor em radianos de 0,24505. Tá? E novamente, fazendo aqui a regrinha de 3, né? Para obtermos qual seria o nosso ângulo. Vamos chamar de y aqui agora, né? Então, quanto que equivale esse 0,24505 em graus, né? Nós fizemos as contas aqui, ó. Então, o y, faça aí. 0,24505 vezes 180 dividido por o π da calculadora, está dando aqui um valor de 14,04 graus. Olha só que interessante, né? E aí então se nós calcularmos então agora esse ângulo, lembrando, né, que aqui a gente tem o quê? Os 60 graus aqui da nossa tensão, né? Como a gente está tendo o verde, né, a curva em verde deslocada para a esquerda, nós vamos somar, né, os nossos ângulos. Então, nesse caso seria 14,04 mais 60 graus. Olha só que interessante. Vamos ter exatamente aquele 74,04 que nós calculamos ali no exercício, né?
Então isso quer dizer o seguinte, que todas as nossas contas, né, que nós fizemos ali estão adequadas, estão corretas, e o simulador mostra justamente isso para nós, né? Essa, vamos dizer assim, essa comprovação por meio de uma simulação, aquelas contas que nós desenvolvemos, tá? Então, circuitinho bem simples, simulado aí, ó. Legal que a gente consegue comprovar, né, essa análise do nosso circuito em corrente alternada, tá? E basicamente é isso, tá? Muito obrigado por você ter vindo até aqui, né, neste momento. Agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo e aí, quando nós voltarmos, a gente vai para o segundo exemplo, tá? Um exemplo bem legalzinho também e que a gente vai desenvolver mais uma simulação para que você possa compreender ainda melhor, né, como fazer essa análise por meio de simulação de circuito, de análise de circuitos em corrente alternada, beleza? Valeu, até daqui a pouco.